Então hoje eu vou falar para vocês, dando continuidade ao IZC. Ontem eu mostrei então como que a gente instala o IZC, mas na verdade o IZC ele tem uma série de detalhes, tá? Nós temos hoje, quando eu comecei, vou contar um pouquinho de história, quando eu comecei a fazer IZC, nós basicamente só tínhamos um tipo de IZC, que era aquele IZC que era feito no método tradicional, tá? Que era feito entre 5 e 6, e ele era feito só com inclinação. Tá? Então era o IZC básico, era o IZC que nós trabalhávamos basicamente em todos os casos. Então, só que nós tínhamos uma série de problemas. Quais os problemas? Nós ali tínhamos o problema primeiro, que tinha muitos casos que nós não conseguíamos fazer instalação. Por quê? Porque o paciente não tinha osso, para instalar naquela região. Ou alguns casos nós tínhamos que deixar a espira exposta e não era interessante porque tinha muito acúmulo de biofilme e acabava se perdendo muito. Então ao longo dos anos nós fomos modificando a técnica, fomos fazendo de forma diferente. Por quê? Por causa da necessidade. Nós vimos que aquele caso ali que nós tínhamos aprendido com o professor Chang não era suficiente para todos os nossos pacientes. Então nós fomos fazendo a alteração. E hoje nós trabalhamos basicamente com 3 tipos de IZC. É o IZC baixo, tá? Que nós classificamos em 2, e o IZC alto. Ou você pode considerar como IZC baixo, médio e alto. Por que o baixo nós classificamos em 2 partes? Porque o baixo ele pode ser colocado de 2 formas. Uma forma é a forma tradicional, que é o que eu vou focar com vocês hoje. E uma outra forma é a fórmula direto. Tá? Então eu vou colocar pela forma direto o dispositivo, sem fazer inclinações. Agora sim, quando a gente fala de inclinações, nós temos que tomar muito cuidado. Porque primeiro, movimento de báscula é um movimento que nós normalmente podemos fraturar o dispositivo. Quando eu falo de fratura, você pode fraturar a ponta ou você pode fraturar mesmo o parafuso inteiro. Em IZC é muito raro nós temos um caso de fratura, tá, do dispositivo, tá? Muito raro. Nunca vi ninguém falou que fraturou um dispositivo no IZC. Todos os casos de fratura que eu já vi, que já relataram, ou que foi mandado em grupo, alguma coisa assim, ou mandaram pra gente pra consultoria, sempre é buccal shelf, tá? Sempre é buccal shelf. Agora o IZC é raro a fratura. Fratura de ponta, tá? Fratura de ponta pode acontecer? Pode, se você estiver usando o material errado, tá? Então primeiro ponto, quando nós vamos falar de instalação de IZC, tá? Como escreve? Não entendi, Fernanda. Quando nós falamos de IZC, nós falamos o seguinte. Quando eu falo de fratura de ponta, eu falo o seguinte. Quando nós vamos instalar, ela acaba quebrando essa ponta aqui, ó, tá? Essa pontinha. Então, quando nós vamos fazer a instalação do IZC, a técnica que foi preconizada pelo professor Chris Chang e pelo professor John Lin, foi uma técnica que nós fazemos com inclinação, tá? Então nós iniciamos uma posição e inclinamos. Então assim, como escreve, tá? E vou colocar isso aí, IZC, agora eu entendi, tá? Ela já colocou, obrigado, Xiao e a Soraya já colocaram. Então quando nós falamos de quebra de ponta, nós falamos muito relacionado a material. Então, por exemplo, quebramos ponta no IZC, quebra-se se for utilizar o titânio. Então, hoje, quando nós falamos de técnica IZC, nós falamos de angulação ou sem angulação. E alguns anos atrás a gente falava só com angulação. Então, nós temos 2 formas de instalar. Colocar ele direto ou colocar ele reto e fazendo essa inclinação. Quando nós colocamos ele reto, depois fazemos a inclinação, nós temos que pensar o seguinte, nós temos 2 formas de instalar. Uma das formas, tá? Que é a forma principal e a forma que foi preconizada. É nós colocarmos o dispositivo, a própria ponta do dispositivo perfura a cortical e aí você começa a fazer a alteração. Então, vou mostrar por imagem que é mais fácil para vocês. Então nós fazemos isso aqui, ó.
Nós fazemos isso, ó. Colocamos a ponta exatamente nessa posição e depois nós começamos a angular. Então é isso aqui, ó. Aqui, e depois você começa a fazer essa angulação, tá? Quando você coloca a ponta e depois faz a angulação, você só pode fazer isso com material, com dispositivo de aço, tá? Você pode fazer isso com aço. Ah, Rodrigo, mas eu não vou usar aço, eu vou usar titânio. Tá, ok, sem problema nenhum, pode utilizar, principalmente no IZC. O IZC é um dos locais que dá menos problema. Como que você vai ter que fazer com um dispositivo de titânio? Você tem duas formas. Você pode começar com uma lança, tá? Então você começa com uma lança, faz a perfuração da cortical, aí depois você vai tirar essa lança, você vai colocar na posição que você quer fazer a instalação e você coloca e faz a perfuração. E depois você coloca o dispositivo, tira e põe o dispositivo. O que você fez ali? Você criou um guia. Então você tirou já o pedaço por horizontal, já inclinou, já colocou na posição que você vai instalar. E aí você vai e coloca direto, tá? Isso com a lança. Outra técnica, tem gente que pega o parafuso, instala um pouquinho, entra um pouquinho com ele, volta, põe na outra posição, entra um pouquinho, volta e depois coloca direto, tá? Existem poréns aí, tá? Quando a gente coloca, por exemplo, a lança normalmente ela tem uma ponta, ela tem uma largura, ela pode variar aí de 1.2 a 1.5, a grande maioria das lanças, tá? O que acontece? Quando você tem uma lança de 1.2 a 1.5, você está tirando 1.2 a 1.5 de osso. Então, como eu mostrei para vocês ontem, quem assistiu minha live ontem viu que eu mostrei. Nosso dispositivo ele tem um armazenamento de osso, tá? Então quando você coloca, faz a inclinação e faz direto com o dispositivo de aço, você não tira o osso, você compacta. E o dispositivo ele depende de uma estabilidade primária. Então ele depende que você tenha maior quantidade de osso, maior osso aglomerado, maior pressão óssea para que você tenha uma estabilidade maior. Quando você entra com lança ou entra com parafuso, você na verdade está tirando aquele pedaço de osso cortical para depois colocar o dispositivo. Então quando você faz isso, você diminui um pouco a estabilidade. Diminui muito, não muito, tá? Mas diminui. Então quanto mais estabilidade tiver, melhor. Então imagina num caso que tenha pouco osso, se você já tira aquele pouco osso, que já tinha pouco osso, você ainda tira, você diminui mais a estabilidade. Aí então vem a pergunta, por que você usa então só aço? A resposta é simples, é porque eu consigo uma compactação maior de osso, tá? E o desenho que eu mostrei para vocês, que tem aquela ranhura, onde ela armazena o osso, é fantástico, porque todo o osso cortical que você vai tirar no início, ele fica armazenado ali. Então você tem um local onde vai ficar armazenado e você vai ter mais compactação óssea. Quanto mais compactação óssea, melhor a estabilidade do dispositivo. Então a resposta é simples. Por que você usa aço? Dois motivos. Primeiro, porque eu não vou tirar osso, eu vou compactar osso, tá? E segundo, eu posso fazer um movimento de inclinação sem tirar. Ou seja, são três formas de colocar. Duas formas com titânio. Uma com lança, que você perfura com uma lança, depois você inclina e coloca. Com o dispositivo você parafusa, volta, depois você parafusa na posição. E a terceira posição, diretamente com aço, você coloca, inclina e vai direto, tá? Das três formas, quem fez já o curso comigo sabe que eu indico diretamente com aço, tá? Por quê? Antes, se você fosse ver custo-benefício, o aço ele tinha um custo muito alto, tá? Então ele acabava sendo um acessório caro para se colocar. Hoje o custo do dispositivo de aço ele caiu e caiu muito. Então hoje um custo do dispositivo de aço, por exemplo, esse que eu estou falando, que é da DataSteel, você vai ter um custo dele, a diferença de valor dele para o titânio é muito baixa, tá? Você vai ter uma diferença aí do que? De R$5, nem 5, 10 reais no máximo, tá? Dependendo da quantidade que você comprar, até cai isso. Então você tem uma diferença de custo muito baixa. Então hoje, falo, se você tem um material que você possa trabalhar de uma forma mais simples e mais rápida, por um custo de R$5, R$10, eu acho que não vale a pena, tá? Então eu acabo trabalhando com um material que me dá um custo-benefício muito melhor, tá? Então por isso que hoje eu trabalho com aço. Então falei os motivos. Primeiro, porque a ponta não quebra, eu posso ir direto, e segundo, porque eu tenho maior compactação óssea, tá?
Então, quando eu vou fazer a técnica IZC, o que eu vou mostrar para vocês aqui, que é exatamente isso aqui, ó, é quando eu faço com aço, tá? Coloco o dispositivo e aqui vocês estão vendo foto real, tá? Isso aqui não é animação, ó. Isso aqui é uma foto no parafuso mesmo. É exatamente isso. Eu vou até pôr do lado aqui, ó. Aqui não vai focar. Olha lá, focou. Tá vendo? É o mesmo, ó. Foto e o real, tá? Então o que vocês estão vendo é isso. É um dispositivo instalado. Então para que serve colocar essa parte inicial de 1 a 2 milímetros? Que é isso aqui, ó. Tá? 1 a 2 milímetros, essa parte óssea aqui, ó, daqui, desse amarelinho até aqui. Você vai romper aquela cortical inicial, que é a cortical mais dura. Quem está seguindo a sequência está percebendo que eu estou indo numa lógica, tá? Então eu estou mostrando desde a parte básica até você instalar. Como que eu rompo isso daí? Quando eu apoio aqui e empurro. A hora que eu empurro, eu perfuro. Eu já mostrei para vocês isso, tá? Então não vou repetir. Então a gente empurra e perfura. A partir da hora que você perfurou, você vai fazer a inclinação, tá? Para poder chegar até na posição do infrazigomático. E essa inclinação, tá? Eu não coloco e faço isso, tá? Eu coloco sem o parafuso aqui para não furar. Coloco, faço ó, 1, 2, 3, 4. E aí eu vou direto com o IZC. Então não é assim, é 1, 2, 3, 4. E aí você vai direto, tá? Normalmente é isso aí que a gente faz. Então é um meio muito simples, muito rápido de se fazer. É uma técnica simples, tá? Eu falo muito para meus alunos que já fizeram o curso comigo, sabe que eu falo que o IZC, ele é difícil de explicar e fácil de aplicar. O Buccal Shelf, fácil de aplicar e fácil de explicar e difícil de aplicar, tá? Então, o IZC ele é muito simples, tá? Ele é muito simples de fazer. Ah, mas eu tenho medo, eu tenho insegurança de fazer. Pessoal, só perde o medo, só perde a insegurança quem faz, tá? A partir da hora que você tem um conhecimento do material, você tem o conhecimento da técnica, fica simples fazer, tá? Então, o importante é vocês terem esse conhecimento que vocês possam aplicar no dia a dia, tá? E é isso que eu estou mostrando para vocês. Se eu peço o tombo para IZC, nossa, eu acabei de responder isso eu respondi umas perguntas hoje de algumas pessoas, alguns alunos que querem fazer o curso, e eu respondi exatamente essa pergunta. Tomo para IZC? Depende, tá? Por quê? Imagina o seguinte, você está numa clínica, a sua clínica, você tem condições de pedir tomo para todos os seus pacientes que vão fazer IZC. Ótimo, peçam, padrão ouro, tá? Pode pedir tomo para todos os seus pacientes. A tomografia, a quantidade de radiação é muito baixa, tá? Não vou entrar nessa questão de radiação. Façam, tá? Posso pedir para todos? Ótimo, peça para todos. Rodrigo, mas eu trabalho numa clínica e a minha clínica é difícil pedir para fazer tomografia para todos os pacientes. É mais complexo, demora mais e às vezes eu preciso fazer a instalação do IZC naquela hora lá e não dá tempo de pedir a tomo. Dá para fazer? Dá, tá? Dá. Eu vou te dar 2 exemplos. Às vezes você fala assim, eu vou pedir tomo para todos os pacientes. Ok. Mas às vezes você está num curso, tá? Por exemplo, estou dando aula num curso. Dentro desse curso tem, sei lá, 80 alunos atendendo. Desses 80 alunos, 15 pacientes precisam de IZC. O que vai acontecer? Esse paciente de curso geralmente é um paciente que se cobra muito baixo, tá? E é um paciente que a gente precisa resolver e precisa colocar, por exemplo, o IZC naquele caso. Vou pedir tomo? Por muitas vezes não. Instalo. Mas vai perder o IZC. Não, por quê? Hoje, com a palpação digital, tá? E uma panorâmica, a gente consegue já ter uma boa noção se esse paciente tem ou não. Aí é que entra a mudança de técnica, que eu falei para vocês, que nós temos 3 tipos de IZC, baixo, médio e alto, tá? Ou baixo, dividido em 2 partes, e o alto. Aí entra o conhecimento de você entender quando você usa o baixo, quando você usa o alto. Então você pega um paciente que ele tem uma atresia muito grande, tem um seio maxilar extremamente expandido, é um paciente no tendente posterior e você quer fazer um IZC. Pessoal, fazer IZC baixo nesse tipo de caso é IZC perdido.
Então você já sabe que naquele caso não é possível fazer o IZC. Então você tem que entender cada caso. Nesse caso, não vai fazer tomo, vai fazer, o que a gente vai fazer? Já vamos buscar o IZC, que eu sei que 99% dos pacientes têm osso, que é o IZC alto. Eu falei sobre isso ontem, tá? 3 tipos de IZC, ó, tá? É que eu tirei um deles aqui, que eu estava com o parafuso aqui na mão, tá? IZC é baixo, médio e alto. Eu já vou direto pro alto, porque o alto, para quem assistiu ontem, eu falei que muitas vezes esse IZC alto já não é mais crista do infrazigomático, eu já vou buscar lá em cima o zigomático. Então ele já saiu da fase do IZC. Esse tipo de paciente, qualquer paciente ali geralmente tem osso, tá? 99% dos casos. Então eu já busco mais alto. Então eu mudo a técnica. Então, resposta: você pede tomo para IZC? Depende do caso, depende do paciente, depende da sua clínica, depende de onde eu estou, depende da mecânica que eu estou fazendo, tá? Depende muito, tá? Depende muito. Às vezes você tem um paciente que você iniciou o tratamento com elástico e você estava com aquele plano de elástico, o paciente não usou e por um motivo você fala assim, não, cansei, esse paciente não usa elástico, eu vou distalizar. Naquele momento você tem que decidir, tá? Você passa para o paciente um custo de uma tomografia, passa um custo no IZC, porque não usou elástico. A paciente, nossa, vou ter que fazer tudo isso. Ao passo que se você colocar um IZC, você coloca um IZC nele, não fez a tomo, ótimo, mas coloquei um IZC alto, comecei a distalizar e resolvi o caso, você consegue naquele momento já resolver de uma forma simples e rápida. E é o que eu faço no consultório. Por muitas vezes você fala, se eu falar para você que eu peço tomografia, tá? Em todos os casos eu estou mentindo, tá? Não peço. A grande maioria eu não faço com tomografia. E eu tenho um alto índice de sucesso, tá? Só que assim, sucesso depende osso, depende de técnica, depende de higienização de paciente, depende de qualidade de osso, de tecido, depende de força, qual a mecânica que você está usando, depende de uma correta biomecânica. Então você tem uma série de fatores que você vai ter sucesso ou insucesso, tá? Não é só a tomografia. Às vezes você faz uma tomografia, o paciente tem osso, tá lindo, maravilhoso, e você instala e perde. Então eu vou dar o caso ao contrário. Você tem um paciente que não usou elástico, você colocou um IZC para começar a distalizar, isso é comum, eu já fiz algumas vezes no consultório, e comecei a distalizar, resolvi o caso sem problema. Agora esse mesmo paciente, você resolveu pedir a tomo, você pediu a tomo, avaliou a tomo, colocou o IZC e perdeu. Pode acontecer? Claro que pode, tá? Claro que pode. Por quê? A partir da hora que você começa a trabalhar com o dispositivo, você entende que tem casos que você entende o fator que você perdeu e tem casos que você não consegue entender o fator que você perdeu. Que você olha que a higienização está boa, que a localização está boa, que o osso está bom, que a mecânica está ótima e perdeu o dispositivo, tá? Por quê? Porque às vezes a qualidade do osso que você tem ali não é suficiente para instalar um dispositivo e você acaba perdendo. Então esse paciente, você pediu o tomo, você cobrou o dispositivo, você começou a colocar a mecânica e perdeu. E aí, o que você vai falar para o paciente? Então assim, se você vai iniciar um tratamento e você precisa de uma tomografia, ótimo, peça, padrão ouro e faça, está no início. Durante, muito difícil a pedir, normalmente eu já faço sem nenhum tipo de dispositivo, tá bem? Espero ter respondido a pergunta. Então, sequência da técnica aqui, vou mostrar para vocês, vamos lá. Então eu faço aquela curvatura que eu mostrei para vocês e vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ótimo, tá lá. Tá vendo? E aí, vou lá e faço a instalação. O dispositivo, ele pode ser assim também, ó, tá? Essa vai ser uma próxima aula. Hoje eu vou falar desse. Nós colocamos aqui, tá? A partir da hora que eu coloco aqui, é só tirar a chave, a cabeça está na posição. É exatamente o que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. É exatamente o que eu mostrei para vocês ontem, tá? Ó. Isso aqui. Ok? Só que eu estou falando do baixo. Aqui eu tenho o médio e o alto. Então, a instalação do IZC não tem segredo, tá? É só você colocar, instalar em torno de 1 a 2 milímetros, inclinar e colocar direto. Aonde eu paro? Aí
é o que eu sempre digo também para os alunos. Quando eu comecei a fazer dispositivo, eu colocava o dispositivo aonde dava e adaptava a minha mecânica. Então assim, se eu quisesse um dispositivo a 5 milímetros entre primeiro e segundo molar, 5 milímetros a cervical entre primeiro e segundo molar, eu colocava a 6, 7 milímetros entre segundo pré e primeiro molar, eu tinha que adaptar a minha mecânica àquela posição. Eu queria entre primeiro e segundo, foi entre segundo pré e primeiro molar. Eu queria 5, foi 7. Então mudou completamente. Eu tenho que alterar a minha mecânica para isso. Hoje, tá? Eu não coloco o dispositivo, tá? E depois põe a mecânica, tá? Ou adapto a minha mecânica. Hoje eu coloco o dispositivo de acordo com a mecânica que eu procuro. Ah, mas como você consegue fazer isso? Hoje eu consigo por quê? Porque quando eu comecei, nós tínhamos basicamente só dispositivos 2x12, tínhamos dispositivos só numa posição. Hoje eu já mostrei para vocês 3 posições aqui, que pode ser IZC baixo, IZC médio, IZC alto, parafuso 2x12, 2x14, 2.4x17. Tá? Então nós temos 3 tipos de técnicas, 3 tipos de parafuso. Então isso daí você altera de acordo com o seu paciente. Tá? Então hoje não tem mais desculpas de você falar assim, ah, mas coloquei o dispositivo no lugar errado. Não, se você colocou é porque você planejou errado. Então o dispositivo ele tem que ser planejado no início. Eu vou colocar ali para fazer determinada mecânica. Hoje não dá para você falar, eu vou colocar aqui porque só aqui dá. Não, hoje a gente pode alterar. Se você não tem, você quer fazer uma retração e você não tem osso para fazer no IZC, busca um IZC alto. Tá? Você vai ver que a grande maioria dos casos você consegue colocar com qualquer IZC, qualquer dispositivo, só que mudando a altura, tá bem? Então hoje é simples, tá? Hoje você consegue fazer de várias formas e essa que eu mostrei para vocês hoje é uma das formas, tá bem? Só para a gente finalizar, escutei uma frase bem interessante, que é uma coisa que a gente tem, que eu sempre tive de princípio isso, é que para você vender bem, tá? Qualquer coisa, por exemplo, para você fazer hoje um IZC, para você fazer um buccal shell, para você fazer uma técnica, para você vender bem isso, tá? Não adianta você cobrar caro, como eu estava falando de material para vocês. Hoje o preço de material, ele é muito próximo um dos outros, tá? Então às vezes você fala, pô, vou pagar R$5, R$10 a menos, isso vai dar diferença no meu dia a dia clínico? Será que isso vai alterar muito o meu orçamento? Será que a qualidade de um é melhor que o outro? Então assim, hoje, essa frase que eu escutei, isso aí, que eu sempre apliquei isso para a minha vida, para todos os meus cursos, para todos os meus pacientes, é o seguinte: não adianta você vender um produto para uma pessoa. Você tem um paciente hoje que você cobra 10 mil, 20 mil tratamento, só que aí você vendeu só para ele esse tratamento. E você não entregou o que você fazia, que você falava. Então você pegou um caso complexo, você não tinha o conhecimento para fazer aquele caso, ou seja, você precisava de ancoragem esquelética e você não tinha o conhecimento. Ou seja, você não entregou o tratamento para aquele paciente, tá? Que você prometeu. Se você não entregou aquele tratamento, o que vai acontecer? Ele não vai trazer outros pacientes. Então você cobrou caro, sei lá, 20, 30, 40 mil, quanto você quiser cobrar, você põe o valor que você quiser, mas você vendeu uma vez só. A partir da hora que você pode vender até mais baixo e entregar para ele o que você prometeu, você vai ter aquele paciente e você vai ter ele para o resto da sua vida, porque você vai ter o filho dele, você vai ter o amigo dele, você vai ter o vizinho dele, você vai ter as indicações. Eu falo isso para todo mundo, a melhor indicação para você é o seu próprio paciente. E para isso você tem que investir no seu conhecimento. Tá? Não adianta você investir só como vende, como com a melhor técnica de venda, se você não entrega, tá, o que é principal para você, que é o tratamento. E é isso hoje que a gente faz. A gente está fazendo o quê? Um curso para te entregar realmente o que você procura. Tá? Senão você depois provavelmente não vai querer fazer. Então hoje, quem está no mercado, tá? Eu estou no mercado de dispositivos há alguns anos já, nós entregamos o que nós falamos. Tá? E façam isso no seu consultório. Aperfeiçoem para vocês entregarem o que vocês... quanto melhor vocês entregarem, mais indicações vocês vão ter. Então esse é o intuito hoje do curso, você ter um curso que te entregue e que você possa aplicar, tá bem? Foi uma coisa que eu escutei hoje e achei muito interessante, e realmente é o que eu faço no meu dia a dia e eu quero que vocês façam também, tá bom?
Pessoal, era só uma reflexãozinha aqui de 5 minutos que eu achei interessante e achei que encaixou bem hoje com o que eu estava pensando, tá bem? Por uma musiquinha aqui pra gente encerrar. Pessoal, bom dia para todos, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa parte do ZC. E vamos dar continuidade aí às nossas próximas lives. Eu fiz o curso com vocês, já faço, mas tem gente que faz corte e perfuração com lança. É exatamente isso que eu falei. Tem gente que faz corte e perfuração com lança, tem gente que faz com parafuso e tem gente que faz só com parafuso, que é o meu caso. Mas não tá errado, são técnicas, tá? Antigamente se tinha justificativa, hoje já não tem mais justificativa. Hoje a gente consegue fazer direto com parafuso, tá? Mas, como eu falei, uma ponta boa com um bom material, tá bem? Pessoal, bom dia para todos aí, tá bem? Aguardo vocês amanhã no mesmo horário pra gente dar continuação, tá bom? Obrigado a todos e um bom dia, uma boa quarta-feira.